Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Vocês estão bem? Espero que sim, eu também estou bem, graças a Deus. Estamos indo para o 11º estudo aqui no canal, conforme prometido, né? Então, só está começando, tem muito mais estudo pela frente. Para você que perdeu algum, volte lá, vê lá do começo, que é muito bom, tá bom? Então, que Deus abençoe. O título de hoje é Salvação pela Graça. Será que a nossa salvação é de graça? Será que ela tem um preço? E quem pagou esse preço? E se ela é de graça, não preciso fazer mais nada, já sou salvo? Essas e outras perguntas nós vamos saber no estudo de hoje, tá bom? Então, para você que está chegando agora, prazer, missionário Marcos, seja bem-vindo aqui no canal. Também professor bíblico, e já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha para que possamos também a oportunidade que você e eu estamos tendo de estudarmos unicamente a Bíblia aqui no canal, né? Então, o nosso objetivo aqui é estudarmos a Bíblia Sagrada, nosso livro de fé, tá bom? A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe. E antes de ir para o vídeo, gostaria que você fechasse seus olhos e vamos falar com Deus, tá bom? Pai de amor que está no céu, santificado seja o teu nome. Pai de amor, estamos aqui na tua presença. Eu e meus irmãos que estão do outro lado da telinha. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor nos guiou. Pai de amor, nos guia mais um estudo, abre nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, que possamos também, Pai amado, não sermos, Pai amado, só estudiosos da Tua Palavra, que possamos também sermos praticantes. Esse é o essencial, é o melhor de todos. E também que possamos compartilhar a outras pessoas, Pai, para que outros também tenham a mesma oportunidade que nós temos. É o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, né? Amém. Agora nós vamos ler um pouquinho o que o Antigo Testamento, ou seja, as pessoas do Antigo Testamento, o que elas criam em relação a Deus. O que elas acreditavam em relação a Deus. Será que a graça também alcançaram? Ou será que ela não falava de graça? Então vamos ler lá em Gênesis. Vamos ler Gênesis capítulo 6. Versículo 8. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém, né? Vai lá. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Graça. Noé achou graça diante do Senhor. Então agora vamos ler Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 6. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. Aqui quem creu? Está falando de Abraão. Abraão creu no Senhor, porque foi imputado a sua justiça. Então, vamos ler Salmos 6, versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Aqui Davi também está clamando que Deus livre a sua alma, ou seja, a sua pessoa, né? Salva-me através da sua graça. Outra vez, graça. Então vamos ler agora Salmos, um pouquinho para frente, 13, versículo 5. Fala assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Graça. Salmo 85, verso 15, fala assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Amém? Então aqui nós estamos vimos alguns versículos, tem outros versículos falando de graça, mas aqui nós vimos alguns, né? O que os do Antigo Testamento acreditavam. Então, independente de qualquer coisa, eles acreditavam no plano da salvação. Lembra lá de Adão e Eva, quando Adão e Eva caiu? Quando Adão e Eva caiu, pecou, né? Eles usaram o quê? Folhas de figueira. Aí Deus apareceu, tirou deles a folha de figueira, eles teve que matar um cordeirinho, com aquela pele do cordeirinho, fizeram as vestes. Eles se vestiram. Então ali quis mostrar o quê? Que ali havia um plano para a salvação. Ali Deus mostrou para Adão e Eva que haveria um plano para a salvação. E eles creram nesse plano, que é em Cristo, né? De acordo com o Novo Testamento,
como poderemos eu e você adquirirmos a salvação? Vamos lá, nós vamos ver agora. Atos 15, versículo 11. Vai nos dizer assim. Todos acharam, amém? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, né? Efésios 2:8. Capítulo 2, versículo 8. Vai falar assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Uau! Tá vendo aí? Começamos a entender como nós hoje poderemos alcançar a graça, né? Então não vem de mim, não vem de vocês, não vem de cada um de nós, vem unicamente de Deus, né? De Cristo Jesus. Romanos 3:24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, ou seja, estamos vendo aqui que a graça tem a ver com fé, tem a ver com crer em Cristo Jesus, né? Em alguém, que é Cristo Jesus. Então, 1 João 5, 11 e 12. 1 João 5, 11 e 12. Todos acharam? Amém? E o testemunho é este. Ou seja, esse é o testemunho. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Agora o 12. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amém? Então agora nós vimos que no Antigo Testamento eles buscavam a salvação em Deus, em Cristo, né? Buscavam a salvação em Deus, através da sua fé. Eles criam, né? Agora, no Novo Testamento, nós também vimos que a salvação nós temos que ser buscar pela fé, crer através de Cristo Jesus, do Filho de Deus. Então a salvação vem do Filho de Deus, de Cristo. Só que para isso nós temos que adquirir algo antes. Temos que ter fé e crer em Cristo Jesus. Então uma coisa vai ligando a outra. A salvação é através de Cristo, mas não adianta ter salvação se eu não creio. Então eu tenho que crer e eu tenho que ter fé em Cristo Jesus. Amém? Agora, o que Jesus fez para nos salvar? O que Jesus fez para nos salvar? Vamos lá em Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, ou seja, tem que haver remissão dos pecados com sangue. Lembra de Adão e Eva, quando eles pecaram? Lembra no estudo passado aí? Nós vimos no estudo passado, né? Que Adão se propôs a morrer, mas não podia. Por quê? Porque ele já estava contaminado. Então, quando Deus pega um cordeiro, fala para Adão matar o cordeiro, fazer uma roupa, ali foi o primeiro cordeiro que Adão matou, ali é o símbolo que tem que haver derramamento de sangue. E tem que ser um sangue justo, perfeito, sem contaminado, pecado. Essa é a verdade. Alguém teve que morrer. A salvação hoje é pela graça. É pela graça. A Bíblia está mostrando aqui que é pela graça. Não se discute. Mas, através da graça, alguém teve que pagar o preço. Através da graça, alguém teve um sacrifício. Então ela não é de graça. Alguém morreu. Alguém pagou esse preço. Correto? Então eu quero mostrar aqui para vocês agora, falar aqui sobre 6 passos que levam à salvação. Primeiro, como eu devo fazer para adquirir a salvação? Vamos lá. Atos 16, versículo 31. Todos acharam, amém? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Uau, é forte, hein? Então, vamos ler Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Então, aqui, primeiro, temos que crer em Jesus. Porque nós não estávamos lá na cruz. Nós não estávamos no dia que ele foi sacrificado. Nós não estávamos com ele quando ele desceu a essa terra em forma de um menino. Nós não estávamos lá. Mas nós temos que crer, acreditar, fé. Eu tenho fé, creio, que eu não estou vendo, mas eu tenho fé e creio que isso aconteceu através da Bíblia Sagrada. Então, primeiramente,
Primeiro passo de regra da salvação, temos que crer em Jesus, para que eu e minha casa sejamos salvos. Agora, vamos para o segundo passo, o que devemos fazer para seguirmos Jesus? Primeiro, acreditar em Jesus, é ter fé, crer e ter fé em Cristo Jesus. Segundo, como que eu devo fazer para ser salvo? Agora nós vamos ver Atos 3,19. Só virar a folha aí. Arrepender-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, o que nós devemos fazer aqui? Primeiro, arrepender. Arrepender do quê? Dessa vida que nós carregamos, que nós andamos, né? Essa vida de pecado. Nós temos que deixar de lado. Deixamos de lado? Ah, estou arrependido, quero deixar de lado. Então agora eu vou arrepender e vou confessar para Deus, né? Vou me ajoelhar, vou clamar. Mateus 6,6. É você e Deus dentro do seu quarto, da sua porta para dentro, né? Então ali nós oramos, ali nós clamamos, ali nós pedimos perdão dos nossos pecados. Às vezes não é uma pessoa que está vindo a Cristo que peca. Às vezes eu mesmo posso estar anos seguindo a Cristo, mas às vezes uma hora ou outra tem um deslize, entendeu? Seja qualquer tipo de deslize, entendeu? Não estou isento do pecado. Ah, eu agora estou seguindo a Cristo, agora eu creio em Cristo, agora estou isento de pecar. Não, eu corro risco a qualquer momento, durante o dia, durante a semana, mês e ano, eu tenho um deslize. É por isso que entra a Santa Ceia. Isso é um outro estudo que eu quero fazer com vocês, uma outra hora, sobre a Santa Ceia. Tá entendendo? Sobre o batismo, a Santa Ceia. É para isso. Porque a Santa Ceia, quando nós tomamos a Santa Ceia, é porque às vezes nós precisamos, é um semi-batismo. A Santa Ceia é um semi-batismo. É um deslize que nós tivemos. Então eu não preciso, toda vez que eu pecar ou errar, algum deslize, eu não preciso passar pelo batismo de novo. Toma a Santa Ceia. Então é isso. É confessar, é deixar a prática de lado daquele pecado e bater a poeira na roupa e seguir em frente. Correto? Então nós vimos aqui que temos que fazer o quê? Arrependermos. Temos que se converter, arrepender, se converter, deixar o pecado de lado. Ei, deixar o pecado de lado. Converter-me ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, livre, espontânea vontade, não é por medo, não é por violência. A palavra de Deus fala assim, nem por força, nem por violência, é de coração. Vinde a mim, Jesus fala, vinde a mim. Agora vamos conhecer um pouco mais o que devemos fazer para seguir Jesus. 1 João 1:9. Então, ou seja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus pode fazer isso, né? Só Jesus pode fazer isso, né? Então, ou seja, eu creio em Cristo, eu tenho fé em Cristo, eu aceito Cristo como meu Salvador. Primeiro passo. Segundo passo, eu faço o quê? Vou me converter até Cristo, entendeu? Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar minha prática dos meus pecados de lado. Eu vou aceitar agora Jesus Cristo, né? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo, qual que é? Agora eu confesso a Jesus. Eu confesso meus pecados. Ó Jesus, hoje eu pequei, hoje eu fui fraco, eu caí aqui, eu pequei ali, eu errei aqui. Mateus 6:6. É você e Deus dentro do seu quarto, dentro da sua casa, né? É eu e Deus dentro do meu quarto, dentro da minha casa, confessando meus pecados. Então agora eu fiz o quê? Aceitei Jesus, eu me entreguei a Ele, eu me converti a Ele, eu confessei meus pecados, deixei de lado. Agora nós vamos ver o que mais eu tenho que fazer para aceitar Jesus, para que eu possa ser salvo. Mateus 19, versículo 16 e 17. Eis que alguém, aproximando-lhe, perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amém? Aqui é uma conversa de um jovem rico que se aproximou
até Jesus, né? Ele chama Jesus de bom, né? Nem Jesus considerou como bom, né? Aí Jesus fala para ele fazer para aceitar Jesus, ele tem que seguir os seus preceitos, os seus mandamentos, né? Então, aqui, meus amados, as pessoas às vezes fazem uma pequena confusão. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. A salvação é pela nova aliança. Pela aliança do Cordeiro, pela aliança de Jesus Cristo. Primeiro, na minha concepção e no meu conhecimento bíblico, não tem nova aliança. Não tem nova aliança. A aliança é a mesma. Porque quando você pega o Antigo Testamento, é a promessa de Jesus Cristo. O Antigo Testamento inteirinho, ele é a promessa de Jesus. Agora, quando você pega o Novo Testamento, ele já é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Então, ou seja, o Antigo Testamento, ele é a promessa do Novo. E ambos, juntos, conclui a palavra de Deus. Então, ou seja, para mim entender o novo, eu tenho que entender o antigo. Para mim entender o antigo, eu tenho que entender o novo. Um complementa o outro. O Novo Testamento e o Velho, eles são assim. Ambos andam juntos. É via de mão dupla. Entendeu? Não há como eu ser salvo, não há como eu ir para o céu só viver no Novo Testamento. Não faz sentido, porque eu tenho que ir para o Antigo Testamento. E também não tem como eu viver só o Antigo e não ir para o Novo. Então a salvação é pela graça de Cristo, não se discute, ponto. Só que temos alguns deveres e obrigação. Aí que muitas religiões, muitos pastores fazem confusão e atrapalham suas ovelhinhas, leva as ovelhinhas para o mau caminho. Leva as ovelhinhas para o caminho de Oséias 4 e 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Aí as ovelhinhas não estudam e segue o pastor. Gente, temos que seguir um líder, o pastor, sim, ele é ungido, sim. Só que ele é tão falho quanto eu e você. Então nós devemos o quê? Tudo que o pastor falar, peraí, eu vou analisar. Eu vou ler com a palavra, igual os valdenses faziam. Eles consultavam a palavra. Tá vendo? Eles memorizavam a palavra, eles guardavam a palavra. E eles viviam, praticavam a palavra. E transmitia a outros a palavra. É isso que nós devemos fazer. Se meu pastor falou alguma coisa que não está na Bíblia, pastor, peraí, você está equivocado. E se ele acha que ele está certo, alguma coisa está errada comigo. Porque eu ainda estou seguindo um pastor desse. Falar para mim que a salvação é pela graça e chega, então, você pega, com todo respeito, você pode pegar a sua Bíblia, ou dos dois ou só viver o Novo Testamento, rasga o Antigo, ou faz melhor, pega a tua Bíblia e joga fora. Não precisa viver mais Bíblia, esquece Bíblia, vai viver o teu achismo. Porque é doído, irmão, mas é verdade. Porque as pessoas estão enchendo a boca aí pela internet da vida aí, nas igrejas, falando que nós não precisamos mais guardar mandamento nenhum. Que nós somos salvos pela graça de Cristo, a graça de Cristo. Gente, a graça de Cristo não se discute, ela é de graça. Quer dizer, chegou de graça até nós, mas não foi de graça, teve um preço. Jesus pagou por você e por mim. Então, ou seja, ela nos alcançou. Só que, eu passo pelo batismo, eu aceitei a graça de Cristo. Legal, então não se discute. Só que, aí imagina, eu fui lá na igreja, batizei, que lógico, o batismo é imersão, batizei, aceitei a Cristo, sou salvo. Meu nome já está sendo registrado no livro da vida. Legal, estou salvo. Aí acabou o culto, fechou a igreja, ali teve um momento de festa, alegria, mas tudo acaba. Acabou aquele momento ali do culto, fechou a igreja, todos os irmãos vão para suas casas, aí eu fico parado em frente da igreja e fico olhando. E agora? O que eu faço? Por quê? Porque eu aceitei Cristo pela graça, já fui batizado. Legal? Legal. Mas e agora? Eu não morri, Cristo não veio. Agora tem uma continuação. Agora a Bíblia vai dizer que precisamos fazer o quê? Crer em Cristo, precisamos o quê? Nos converter do nosso erro, devemos confessar, deixar nosso erro, e agora está falando que nós precisamos ter um mandamento. Que mandamentos são esses? Vou passar para vocês. As pessoas fazem uma pequena confusão. Chega na graça, para. Chega na graça, para. Aí fica fácil servir a Deus. Fica fácil servir a Jesus, falar que eu sou seguidor de Jesus.
Porque eu bebo de tudo, eu como de tudo, eu faço de tudo, eu entro em todos os lugares e saio qualquer lugar, eu visto qualquer roupa, eu uso qualquer coisa no meu corpo, eu faço o que eu quero no meu corpo. Por quê? A salvação é pela graça. Se for pela graça, então não precisava nem de Bíblia, não precisava nem de religião. Não precisava, sabe do quê? Só Jesus, pronto, acabou. Não tem dever nem obrigação, não é viver, ó, já batizei, agora eu vou continuar drogando, vou continuar se prostituindo, vou continuar bebendo, fumando, vou continuar me tatuando, vou continuar usando brinco, pulseira, vou continuar pondo as roupas indevidas, vou continuar tendo mau caráter, porque a salvação é pela graça, ela já me alcançou, eu não precisei fazer nada, ó. Estamos equivocados, meus queridos. Isso é equivocado. Isso é brincar com Deus e brincar com a minha salvação e a sua. Temos sim dever e obrigação. Por que com a lei do homem nós temos dever e obrigação? Vai aí passando o semáforo vermelho. Vai aí beber e bater. Se você não vai sofrer a consequência, não vai ser preso. Vai aí matar e roubar se você não vai ser preso. Então, se é a lei do homem, nós temos dever e obrigação, nós não somos livres? Nós somos livres. Você entra e sai na sua casa na hora que você quiser. Você vai para onde você quiser. Você é livre. Mas nem porque você é livre que você tem que transgredir alguma coisa, que é a lei do homem. Transgredir a lei de trânsito, transgredir a lei moral, transgredir as leis humanas. Não, nós somos livres de ir e vir. Só que nesse ir e vir temos leis. Bem assim é Cristo. Nós aceitamos, Cristo aceita nós através da graça. Aceitamos a graça de Cristo, legal. Só que agora nós temos dever e obrigação. Como a lei dos trânsito, nós também temos as leis agora. Não só lei de trânsito, mas lei civil, as outras leis que nós devemos seguir. Tantas outras leis que nós devemos seguir. Está entendendo? Então, agora vamos entender um pouco. Então, Mateus 24, 13. Fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que perseverar até o fim será salvo. Exatamente. Então, eu creio em Cristo, tenho fé em Cristo, aceito Cristo. Correto? Eu arrependo-me. Eu arrependo-me do meu pecado, eu converto-me do meu pecado. Aí, o que eu faço? Eu confesso o meu pecado, eu deixo o meu pecado aqui de lado. Entendeu? Aí eu faço o quê? Agora eu sigo os seus mandamentos. Então, ou seja, eu sou batizado por imersão e eu sigo os seus mandamentos. Aí Mateus 24, 13 fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas tem alguma coisa, para mim ser salvo eu tenho que perseverar, mas perseverar em quê? Em alguma coisa. Ah, é em Cristo Jesus? Lógico, só que além de Cristo, tem mais algo. Os seus mandamentos, as leis, a Bíblia. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar na palavra de Deus, esse será salvo. Não é só, salvação pela graça, eu vou ficar assim, salvação pela graça, pela graça. Não faz sentido. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me converter. Eu tenho que deixar minha prática do pecado, eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que confessar os meus pecados. Agora eu já não sou mais o velho, agora porque eu já batizei por imersão. Agora eu faço o quê? Eu aceito Jesus como meu Salvador através da palavra, através dos seus mandamentos. Infelizmente, tem religião que usa da confissão. A pessoa vai lá, tem uma gabina, ela vai lá, confessa por líder religioso. Isso é condenado perante Cristo. É condenado perante Deus. Isso é pecado. Toda vez que eu confesso para homem algo que eu tinha que confessar para Deus, eu estou dizendo assim: ei, eu não preciso mais desse. Ei, Senhor, não preciso de ti. O homem é suficiente para mim. É isso aí. O homem é suficiente para mim. E toda vez que eu faço algum culto, que eu falo que a salvação de Cristo morreu de novo, eu estou querendo dizer assim, que eu estou anulando o que Cristo fez na cruz e dizendo assim, que não foi suficiente a morte dele por mim. Ele precisa morrer de novo. Uma vez que Cristo morreu pelos meus pecados, é reconhecido eternamente. Ele não precisa morrer de novo.
Tá entendendo? Ele não precisa ressuscitar de novo. Uma vez que ele ressuscitou, ressuscitou para sempre. Amém? Então é isso, é simples de entender. A salvação pela graça, não chega na graça, para. Não. Salvação da graça tem uma continuidade. Eu aceito Cristo, eu batizo, eu saio da igreja, aí eu olho para um lado, tem uma rua, olho para outra rua, e aí? Para que lado que eu vou? Tem que ter um caminho. Agora o caminho é isso aqui. É o caminho, é Êxodo 20, os 10 mandamentos. Se eu falar que o Antigo Testamento foi anulado, então eu não posso mais devolver nem dízimo nem oferta na igreja, porque no Novo Testamento não fala nem dízimo nem de oferta. Só no Antigo, em Malaquias 3,10 ali fala que é onde eles usam muito. Engraçado, para me devolver dízimo e oferta eu tenho que ir lá no Antigo Testamento. Agora, para me aceitar os mandamentos, Tiago 2,10 não serve. Para me aceitar o mandamento, Apocalipse 14 não serve, Apocalipse 17 não serve. Você está entendendo? Romanos não serve. Atos não serve. Então, meus queridos, nós temos que tomar cuidado. Confessar só a Deus. Se eu ferir a você, eu confesso a você e peço perdão a Deus. Agora, o que se trata entre eu e Deus, é só eu e Deus. O homem não precisa ficar sabendo. Se acontecer um escândalo numa igreja, que algum líder quiser resolver com a igreja, isso também não é pecado. Mas, se tiver algum escândalo comigo, o líder não pode expor na igreja o meu escândalo. Ele tem que ser tratado particular. É isso que Deus fala para mim e para você. Entendeu? Então a salvação, ela é pela graça, sim. Não se discute. Só que através da graça tem uma continuação. Uma coisa é eu falar, Cristo morreu por nós. E ponto, parar. Morreu. Não, tem uma continuação. Ele ressuscitou, glória a Deus. Ele ressuscitou. Está entendendo? E hoje ele está no Santo do Santíssimo no céu. Não como advogado, não como juiz, como nosso advogado. Com as vestes de advogado, com roupa de sacerdote. Fazendo o quê? Perdoando cada pecado seu e meu, nos perdoando. E torcendo, vibrando para que nós possamos deixar o pecado de lado, parar de pecar. Se nós não parar, nós vamos acabar pecando contra o Espírito Santo. Aí não tem mais perdão. Então essa é a verdade. Arrepender, confessar seus pecados, guardar seus mandamentos, ser batizado por imersão. E aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu gostaria que você abrisse em Atos 17 para nós finalizar. Versículo 30. Fala assim: ora, não levo Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Amém? Se até aqui você não sabia disso, Deus tinha você como tempos de ignorância. Então Deus não vai relevar esse tempo. Agora, se você assistir esse vídeo, se você entendeu nesse vídeo, agora você deixa essa prática, esses pecados acariciados, essas confissões a líderes religiosos, sabe? Vamos deixar, meus queridos. Jesus está voltando. A salvação é pela graça, não se discute. E ponto. Só que tem uma continuação. Temos que ler a palavra de Deus, quanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. Como que eu vou conhecer o que passou lá atrás, através do Antigo? Como que eu vou conhecer o que está presente e o que vai acontecer no futuro, através do Novo? Então, o Novo Testamento e o Antigo, ambos andam juntos. É via de mão dupla. Um cumprimenta o outro. Então vamos deixar essa prática. Vamos deixar que a Bíblia explica a Bíblia. Vamos deixar Deus ser Deus em nossa vida. Vamos ler Mateus 11, 28 e 30. Para nós finalizar. Fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Que está sobrecarregado, está cansado, está exausto. Não se preocupe, Jesus Cristo está fazendo um chamado para você e para mim hoje. Vinde a mim. Você que está carregado, você está cansado dessas injustiças, cansado dessas opressão, sabe? Esse governo nos oprimindo, nos sugando, imposto mais imposto. Estamos cansados de só chicote, estamos cansados de maltratados. Ei, vinde a mim, Jesus está fazendo um apelo para você e para mim hoje. Amém?
que você possa ter entendido. Hoje é um vídeo curto, mas bem objetivo. A salvação pela graça não se discute. Só que lembramos que alguém teve que morrer. Jesus morreu por você e por mim, pagou um preço, então ela não é de graça. Nós recebemos de graça, mas alguém pagou um preço. Então vamos valorizar, guardando os mandamentos, os estatutos. Vamos ler mais a palavra de Deus. Vamos consultar a Bíblia. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas qual conhecimento? Da palavra de Deus. Esse é o intuito desse canal. É para você e a mim estudarmos e entendermos mais a palavra de Deus. E juntos chegarmos ao objetivo, que é entregar nossa vida a Jesus. Porque quando Cristo vir a essa terra, Ele vai julgar você, vai me julgar. Porque nós não estudamos, nós não lemos. As pessoas passam tempo em celular, tempo no trabalho, faculdade, escola, tempo em festa, em amigos, mas não tiram tempo para a palavra de Deus. Lê tantos livros tantos livros tantos livros secundários, tantos livros que não tem nada a ver. E o que é prioridade não ler, gasta tanta energia com tantas coisas fúteis. O que é importante, que é a sua salvação, a minha, e nós deixamos de lado. Ei, faço apelo agora, vai buscar entender a palavra de Deus, esquece religião, aqui está bem longe de religião, aqui eu não estou falando de religião, aqui eu estou falando da palavra de Deus, da sua salvação, da minha e da vinda de Cristo, que é o que nos importa. Vamos estudar, vamos ler, vamos memorizar e vamos aceitar tudo que essa palavra diz. O que eu falar aqui para você, você pode ficar na dúvida. Mas o que o assim diz o Senhor falar, não fique mais na dúvida, em nome de Jesus. Esse é o meu apelo que eu faço para você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que você e que você se sente acolhido, se sente abraçado. E nós não temos dúvida que a salvação é pela graça, mas através da graça tem uma continuação, porque se eu e você nós não estudarmos, não lermos a Bíblia, não seguir os mandamentos de Deus, viver só de graça, se nós viver só de graça, sabe o que vai acontecer? Naquele grande dia, quando nós estiver frente a frente com Cristo, nós vamos ficar sem graça. Naquele grande dia, quando nós estiver frente a frente com Cristo, nós vamos ficar sem graça, porque Ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não conheço. Nossos bisavós, tataravós, eles não tinham esse grau de conhecimento que nós temos hoje. Eles não tinham YouTube, eles não tinham internet, eles não tinha nada disso. E nós temos esse grau de entendimento, então nós vamos ser julgados conforme o nosso grau de entendimento. Está entendendo? Que Deus abençoe. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Então rever sua vida, vamos rever e vamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo por completo. Vamos parar de servir, vamos parar de viver do achismo, vamos parar de viver da fé do líder, vamos parar de viver da fé do outro, vamos viver a nossa fé. Ei, eu tenho que viver a minha fé, você tem que viver a sua fé. Todos nós temos que viver a nossa fé. Todos nós temos que viver a nossa fé, senão não vai ser cobrado. Amém? Que Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Até o próximo estudo. Shalom. Até breve.